Muito boa tarde, meu irmão, muito boa tarde, minha irmã. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria estejam conosco nessa tarde. Tarde do dia 12 de fevereiro de 2021, sexta-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvemos e agradecemos ao Senhor pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, pelo dom da minha vida. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus. O Senhor que é um Deus, é um Pai misericordioso, amoroso, bondoso, compassivo, que não se cansa de nos dar uma nova chance. Hoje, o Senhor nos dá uma nova chance com o dom da vida. Obrigado, Senhor, pela minha vida. Obrigado pela vida dos meus. É com muita alegria que nós vamos celebrar a vida partilhando o Evangelho que está no livro de Marcos, capítulo 7, versículos do 31 ao 37. Marcos 7, do 31 ao 37. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfita, que quer dizer abra-te. Imediatamente, os seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam: ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, mais um dia aí o Evangelho traz Jesus na sua série de curas e libertações. Jesus agora está no meio dos pagãos e ali apresentam a ele um homem surdo e com dificuldade de falar. Jesus faz aquele milagre, Jesus abre os ouvidos daquele homem e desenrola a língua dele. Devolve a ele o dom de ouvir e de falar. Nós precisamos ter atenção a tudo que Jesus faz. Nos evangelhos nós precisamos ver. Jesus é um Deus que faz. Ele não fica omisso às nossas dificuldades e às nossas necessidades. Ele não fica de fora da situação, ele faz. Porém, existe uma condição para que Jesus trabalhe em nossa vida. Primeiramente, nós precisamos nos apresentar a ele. E depois entender, respeitar o tempo e o processo que Deus quer fazer em nossas vidas. Muitas vezes nós olhamos para Deus com as nossas necessidades e achamos que tem que ser do nosso jeito, na nossa hora, do jeito que a gente está planejando. Mas quando eu me apresento a Jesus, eu estou disponível para que se cumpra a vontade dele em minha vida. E é necessário um processo diário, todo dia. Eu preciso estar diante de Deus, eu preciso ouvir a sua palavra, porque a ação de Deus é muito mais do que cura física, como eu já canso de falar. A ação de Deus é muito mais que cura física, é muito mais que bens materiais, que coisas materiais. A ação de Deus vai além, a ação de Deus está dentro da transformação. Não adianta nada a gente alcançar um milagre e não ser transformado, porque eu posso, por exemplo, quem não tem um emprego está pedindo a Deus emprego, alcança o emprego, mas aquele homem que alcança o emprego, que alcança a bênção de Deus, também precisa estar no caminho da salvação, senão para Deus não compensa. É por isso que Jesus não queria ser visto como um curandeiro, Jesus queria ser visto como caminho, verdade e vida. É por isso que Jesus se escondia, porque ao estar no meio da multidão, muitos confundiriam Jesus com um curandeiro, porque entender os processos de Jesus em nossas vidas leva tempo, não é do dia para a noite. Aceitar o querer de Deus em nossas vidas não é do dia para a noite.
Nós estamos diante de um Deus que faz, sim, que não é alheio às nossas necessidades, que não está omisso a tudo aquilo que a gente precisa. Ele sabe, Ele sabe, Ele está junto conosco. Ele quer nos ajudar, Ele quer nos abençoar. Só que as regras de Deus, que é o nosso Deus, são diferentes das nossas. A vontade de Deus é maior que a nossa. E para que a gente alcance essa bênção, o milagre que nós esperamos, precisamos respeitar. Nós te adoramos e bendizemos, Senhor, porque Tu és o Deus da nossa vida. E mesmo que nós não merecemos, o Senhor está o tempo todo querendo nos alcançar, o tempo todo querendo nos mostrar o caminho. Tu és o caminho. O tempo todo o Senhor quer transformar a nossa vida, e nós, com a nossa teimosia, com a nossa insistência no pecado, muitas vezes não vemos. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha compaixão dos Seus filhos. Socorre-nos, abra os nossos ouvidos, desenrola o nosso entendimento, Senhor. É o que eu te peço, pela vida e pela força deste evangelho. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E o inimigo acorrentado hoje e sempre aos pés da cruz de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua casa, a sua tarde, o seu dia, a sua família. E não se esqueça, só o Senhor é Deus hoje e sempre. Amém. Aleluia.